Então, pessoal, na certa você deve ter acompanhado aí as notícias recentes a respeito da Bolsa de Valores brasileira, que está chegando aí na sua máxima histórica, no seu recorde, né? Maior valor em pontos e tudo mais. Parece até que a economia está decolando para quem olha assim os dados, né? Claro que os dados geralmente divulgados pela grande mídia, pelos portais oficiais do governo, são muito bem escolhidos para refletir apenas pontos positivos para o governo. Com frequência eu trago aqui notícias mais realistas demonstrando que a coisa não está caminhando muito bem, muito pelo contrário. O prognóstico para o médio e o longo prazo aqui no Brasil não são nada interessantes. E nós temos alguns dados aqui referentes ao crescimento da economia brasileira. Sim, 2023 nós teremos ainda crescimento, conforme eu já havia adiantado, e a previsão para 2024 também é de crescimento econômico, né? O pessoal aqui da Confederação Nacional da Indústria, CNI, afirma que o Brasil vai crescer 1,7% em 2024. Isso é bom ou é ruim? Isso aqui é um crescimento um pouco decepcionante, no mínimo, né? É certo que, de forma geral, as previsões para 2024 não são nada animadoras para ninguém. A maior parte dos países do mundo, na verdade, não tem uma expectativa muito grande, mas o fato é que isso aqui ainda é um valor muito pequeno em se tratando de crescimento econômico, né? Enquanto não chegamos em 2024, porém, as vendas aqui no Brasil do pessoal do varejo continuam caindo e tem derrapado de fato. De um tempo para cá, a coisa não tem aumentado, não tem melhorado de uma forma consistente, né? Vou até liberar o site aqui para a gente ver esse gráfico aqui mostrando que realmente o comércio varejista vai e volta e não sai do lugar. No mês de outubro registrou uma queda de 0,3%. Então, a economia anda de lado no melhor dos cenários, porém, muita gente gosta de dourar a pílula. Nós aqui vamos olhar, então, a realidade. Mas, antes de continuarmos, deixe o seu like, o seu comentário aqui neste vídeo, se inscreva no meu canal. Se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho. Com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, pessoal, tem uma expectativa de crescimento do PIB nesse ano de 3%, que é factível ainda, estamos aí em novembro, é bem provável que a coisa fique nesse patamar mesmo, não vai variar muito, porém, realmente, o crescimento para 2024 não é exatamente interessante, não é um grande número, né? Então, o pessoal aqui da própria CNI, que eu acho que eles estão sendo muito otimistas nesse cenário que eles estão apontando aqui, né? Então, realmente, eles estão prevendo que vai ter uma melhoria econômica, um crescimento, porém num ritmo menor do que nós estamos vendo, não apenas da economia geral. Por exemplo, a geração de empregos vai também ter uma redução no seu ímpeto. Vai continuar tendo crescimento de vagas, porém, isso vai ser menor, né? Então, por exemplo, eles acreditam que o mercado de trabalho não vai repetir o mesmo crescimento de 2023 em 2024. No ano atual, 2023, estima-se que vai haver uma alta de 6,4% na massa salarial, na quantidade de pessoas empregadas, pessoas que recebem um salário mensalmente aí, sendo que em 2024 esse aumento aqui vai ser de 2,9%, menos da metade do aumento atual. Ou seja, ainda vai crescer o número de vagas, vai aumentar, é um cenário positivo, porém com um ímpeto menor. A CNI acredita que isso aqui é o resultado de uma projeção de um número menor de pessoas ocupadas e ela coloca aqui, essa confederação, os dados apurados, eles colocam a culpa disso aqui nos efeitos da política monetária de juros altos que ainda vão ser sentidos de forma negativa no emprego ainda no fim deste ano, que é uma coisa bastante questionável, né? Uma vez que nós estamos tendo contínuos cortes nas taxas de juros desde meados deste ano. Então, como é que isso aí pode ter um impacto negativo agora no final do ano, sendo que esses juros foram mantidos altos durante muito tempo, vários meses, nesse patamar mais elevado? Por que não deu um impacto negativo agora que começou a cortar? Agora não, isso aí é muito tempo com taxa de juros altas, isso aí vai ter um impacto na geração de empregos.
Não sei não, parece uma desculpa esfarrapada, justamente para não levar em conta aqui, encostei na câmera que balancei tudo, né? Para não levar em conta o fator governo Lula, que certamente é o grande motivo que vai dar um impacto agora no final desse ano e no ano de 2024 como um todo também, porque vários setores econômicos estão tendo resultados não tão expressivos assim, não tão animadores como o senhor varejo, né? Tenho feito vários vídeos aqui no canal mostrando em vários meses, em trimestres inclusive, que o varejo tem tido queda na questão das suas vendas, o crescimento econômico não tem acontecido. Realmente a coisa está andando de lado no melhor dos cenários, né? Então, mês de outubro tivemos uma queda de 0,3%, conforme você pode ver nesse gráfico aqui, no mês de outubro para o varejo. Então, a gente vinha de um crescimento de 0,5% lá em setembro, que sucedeu uma queda de 0,1%. Então, se você vai olhando, a coisa está andando de lado ao longo desses meses. De fato, considerando essa faixa aqui de 12 meses, de um ano corrido, né? Não o ano de 2023 como um todo, de um ano corrido aqui, o varejo cresceu 1,5%. É um crescimento ok, mas está abaixo da perspectiva de crescimento do Brasil, né? Sendo que no mês de outubro em relação a setembro, das 8 atividades que fazem parte da pesquisa do IBGE, lembrando que isso aqui é número do IBGE, você sabe que o cara foi colocado lá no IBGE, no comando dessa instituição, desse instituto, para macetear os dados mesmo, para trazer números mais favoráveis para o governo e tudo mais. Então, deixa eu liberar aqui o preto de novo no fundo para ficar mais legal de ver, para ficar mais centralizado, né? Mas das 8 atividades pesquisadas pelo IBGE, 5 tiveram resultado negativo em relação ao mês anterior, o de setembro, né? Que seria aqui o equipamento para escritório, informática e comunicação, tecidos, vestuário e calçado, supermercados ali, produtos alimentícios de forma geral, combustíveis e lubrificantes, móveis e eletrodomésticos. Todos esses setores tiveram uma queda aqui, sendo que, por outro lado, as taxas positivas foram dos setores de livros, jornais e revistas, artigos farmacêuticos e outros artigos de uso pessoal e doméstico, né? Então, realmente, de forma geral, o varejo tem tido resultados ruins. A gente não sabe os números de novembro, mas já sabemos de antemão que a Black Friday em novembro foi um fracasso total, um flop, o maior flop da história, diga-se de passagem, né? Então, provavelmente o varejo vai levar um ferro também no mês de novembro, e isso aqui são dados de outubro ainda que a gente olhou. Então, o varejo acaba contaminando, por assim dizer, outros setores, porque se o supermercado não compra mais itens para repor estoque, compra no ímpeto menor porque a venda não está grandes coisas, o atacado deixa de vender e a indústria deixa de vender para o atacado também. A cadeia produtiva como um todo acaba sendo impactada se o consumo do indivíduo lá no final da cadeia estiver caindo de forma geral, e a queda nas vendas do varejo representa justamente isso, um consumidor gastando menos dinheiro. No longo prazo, esse tipo de cenário tem a capacidade, né, ou a consequência de representar um problema de fato para a economia como um todo, algo sistêmico, né? Então, de maneira geral, vejo aqui o pessoal da CNI, né, o documento se chama Informe Conjuntural Economia Brasileira 2023-2024, divulgado hoje, quinta-feira, dia 14 de dezembro, que é quando eu gravo este vídeo. Então, eu acho essa análise da CNI, com base em tudo que a gente tem visto aqui no canal. Se você me acompanha com frequência, você sabe, eu falo aqui da inflação, né, aumento de preços, falo dos setores econômicos, da subida ou descida deles aí, das previsões que o pessoal tem feito. Então, de maneira geral, 2024 não está um ano muito interessante do ponto de vista econômico. Ok, com esse cenário, um crescimento de 1,7% é algo até ok previsto, né? Porque não é um grande crescimento, está longe de ser um crescimento exponencial, né? Um crescimento relevante. É mais um país andando de lado, mas ainda um resultado positivo. E de forma geral, olhando para o cenário econômico e para o governo que hoje nós temos,
ter um cenário positivo, ter resultados positivos, ainda é alguma coisa, porque a tendência não é essa. Infelizmente, né, para a percepção das pessoas, para a compreensão do que está acontecendo, esse tipo de impacto econômico causado por governos ruins, governos ineficientes como este comandado pelo Lula e pelo Fernando Haddad na pasta da Fazenda, esses resultados demoram um pouco a aparecer, de forma que não é possível vincular a ação com o resultado. Muito das benesses que o Lula colheu no início deste ano se devem a medidas do governo anterior, não às suas medidas. E alguns problemas que nós ainda vamos começar a ver se devem a medidas que o Lula e o Fernando Haddad têm tomado ao longo desse ano aqui de forma consistente, de forma sistemática, né? Então, realmente, a economia brasileira não está caminhando bem. A gente olha para o que tem sido feito e nós compreendemos, entendemos que alguns números são apenas circunstanciais, dependem mais do exterior do que do interior, do que dentro desta casa chamada Brasil. Por exemplo, o valor do dólar, a própria Bolsa de Valores em seu topo, em seu máximo aí, são resultados enganosos. A gente precisa olhar para o centro, para o core da economia, para onde a coisa realmente acontece. Quando a gente volta a olhar para lá, realmente o cenário não é muito interessante e a previsão de crescimento aqui, a gente chega no seguinte conclusão: se crescer alguma coisa, tá bom demais, estamos no lucro. Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.